A gente continua falando sobre esse assunto. Já estão aqui os jornalistas Rick Paranhos e Danilo Cacheta. Rick, essa emenda aprovada pela Câmara pode gerar algum questionamento jurídico ou ela está segura? Boa noite para você e para o Danilo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Danilo, e também a todos que assistem ao Jornal Paranaíba. Olha, Alexandre, a iniciativa é louvável. Quem não gostaria de estabelecer uma data certinha para poder receber o salário e assim poder pagar as contas? É louvável, porém, ela é frágil. Vou começar com um argumento que é muito importante. A CLT, que é a lei que rege os trabalhadores da iniciativa privada, ela estabelece que o pagamento pode ser feito até o quinto dia útil, que às vezes pode dar perto do dia 8, do dia 9, dependendo se tiver um feriado no meio do caminho, perto do dia 10. Só para você perceber. Agora, se nós formos falar no setor público, nós precisamos tratar que a lei orgânica do município é como se fosse a lei constituinte, a lei que cria o município. E foi exatamente nessa lei que os vereadores colocaram uma emenda estabelecendo que o pagamento tem que ser no último dia útil do mês trabalhado. Então, não poderia passar por mês seguinte. O problema é que tem regra para isso. A Constituição Federal diz que tanto o Estado quanto o município só podem modificar leis que tratem de Constituição seguindo a simetria da lei federal. O que é isso? Tem de ser igual àquilo que está posto na lei federal. O problema é que a lei federal não tem um artigo, uma emenda, algo que sinalize uma data precisa para se fazer o pagamento. Então, para se fazer essa alteração, teria que alterar primeiro lá em Brasília, a lei federal, depois precisaria mudar a lei estadual, para depois mudar a lei municipal. Volto a dizer, a iniciativa é louvável, mas com certeza vai ter questionamento aí no meio do caminho, até porque o Estado hoje faz o parcelamento. Concorda, Danilo Cacheta, ou você tem alguma vírgula nessa questão? Sim, Rick, boa noite a todos. Eu concordo com você, mas também acho que isso é uma questão de bom senso. Se tiver bom senso e respeito ao servidor, nem precisava de lei para dizer que o pagamento não pode ser parcelado nem atrasado. Mas o que me chama a atenção nisso tudo que nós vimos hoje na Câmara Municipal de Uberlândia, sobretudo nessa reportagem da colega Maria Clara, é a gente ver uma entrevista como essa do líder do governo, o vereador Silésio Miranda, dizendo que não tem nada disso, que no caso do prefeito Gilmar Machado, os cronogramas são uma necessidade por conta do orçamento. Ora, se é assim, então não precisa de fazer emenda alterando a lei orgânica do município. Afinal de contas, pimenta no olho do vizinho é refresco. O problema vai sobrar para o próximo administrador. Quer dizer, agora pode, agora não tem problema nada disso, porque afinal de contas foi uma necessidade, o município não tem caixa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas mesmo assim eu voto para a partir do ano que vem ser obrigatório que o pagamento seja feito no último dia útil do mês. Ora, é no mínimo um contrassenso a gente ver uma situação como essa, né, Alexandre? Pois é, o problema, mais ou menos se levantou aí, vai ser uma responsabilidade a mais para o novo prefeito, afinal de contas, essa alternativa de atrasar ou parcelar os salários para controlar o caixa do município não vai poder mais ser feita. Essa alternativa não vai ser mais válida. E aí? Pois é, Alexandre, e aí que é um problema danado, porque a gente não sabe como que vai ser o cenário a partir do ano que vem. Há uma expectativa, inclusive, de que até mesmo a folha de dezembro, ela sobe para ser paga em janeiro, já nos primeiros dias do novo governo aqui de Uberlândia. Quer dizer, imagine só, se chegar no próximo mês com 2 folhas de pagamento para serem pagas, férias da educação que vence no dia 4 de janeiro, quer dizer, é um problema e tanto. Fato é, o prefeito eleito, o deputado Adelmo Leão, falou hoje comigo, hoje à tarde, lá no escritório dele, que não está preocupado com isso não, que na verdade vai respeitar a determinação da Câmara Municipal, afinal de contas trata-se de uma votação na Câmara Municipal, mas não negou que este é mais um dos problemas que ele vai enfrentar a partir do ano que vem. Vamos acompanhar o que disse o Adelmo. Lei foi feita para ser cumprida. A Câmara, eu sempre disse, que é um poder independente. A Câmara é um poder independente. Portanto, se ela assim votou, ela tem as suas razões para ser votada. Agora, é um problema para o senhor, porque se o senhor não conseguir pagar os salários dentro do prazo, então vai poder responder até por crime de responsabilidade perante a lei orgânica. O problema são tantos, que vocês vão assustar. Mas Deus vai dar o caminho e nós vamos buscar a melhor solução.
Tá aí, o Adelmo não deixa claro se vai questionar isso juridicamente, como já levantou aí o Rick, mas Rick, é uma situação que chama muita atenção e a gente não sabe qual é o cenário de 2017, né? Sem dúvida, eu acredito que ele vai questionar sim, porque se tem uma brecha para questionar, se antes não tinha essa obrigação, por que colocar agora? Se a própria CLT, que rege o setor privado, pode ter, conforme você disse, o bom senso. Tudo bem, não dá para pagar no último dia útil do mês trabalhado, que pague 2 dias depois, 3 dias depois. O que não pode é pagar no 15º dia útil, que porventura pode dar perto do dia 20. Aí fica difícil mesmo. Concordo, é só usar o bom senso que tudo vai dar certo. Agora, seria uma medida interessante para evitar que um governo ficasse passando problema para o outro, né? Porque se nós voltarmos no tempo, há 4 anos atrás, quando foi feita a alteração do calendário, as férias da educação ficaram para o Gilmar pagar. E agora o Gilmar está usando o mesmo artifício, deixando as férias para que o Adelmo pague. E com um agravante, né? Com essa medida entrando em vigor, ficaria mais difícil. O Gilmar teria que pagar dentro do mês. Se ele conseguir recorrer, enfim, tentar derrubar isso aí, pode ser que ele deixe, porque ele está com o escalonamento em dia, ou seja, está aplicando esse escalonamento e parte dos salários ficarão para o ano que vem, para janeiro, sem dúvida alguma, até aí o meio do mês, se a folha da saúde continuar sendo paga, como já vem sendo paga desde novembro do ano passado, né? Atrasando, depois veio o escalonamento no meio desse ano, estabelecendo as datas. A questão é, vamos ver como é que vai ficar até o fim do mês, se recorre nesse governo ou se recorre no governo que está por vir. A gente vai continuar, então, acompanhando o desdobramento disso tudo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a você, Rick. Boa noite aos dois. Boa noite.